Minasan konnichiwa, eu sou o Vitor e esse é o Vitor Sensei Responde, que irá falar sobre a situação dos 87 alunos, né, que segundo o chefe do gabinete do Kishida, né, o Sr. Matsuno, serão aprovados, poderão entrar no final deste mês no Japão. São alunos provavelmente do programa do MEC, né, são programas de governamentais, e o Japão acho que basicamente só tem o MEC, tem o JICA também, né, tem algumas coisas do JICA. A matéria não diz, né, tem várias matérias, né, eu peguei a do Mainichimbun, a matéria não diz exatamente quais são esses programas que serão beneficiados esses 87 alunos, né. São alunos que, segundo a matéria, eles têm casos excepcionais, né, para poder entrar no Japão, mesmo com as restrições que vão até 28 de fevereiro. E eles precisam entrar porque eles precisam ter aulas presenciais para terminar o seu degree, né, para terminar a sua graduação. Então, por isso que eles vão poder entrar, esses 87 alunos vão poder entrar, né? E o Sr. Matsuno também, né, ele declarou o seguinte, que poderão ter outros casos excepcionais que serão avaliados pelo governo individualmente, né? Ele não disse exatamente se era só sobre educação, mas podem ter casos até, né, até citou casos assim, né, de um parente que estiver muito doente, ele poder entrar, mesmo que turismo, né, para poder prestar as condolências, enfim, né, para esse parente. E também, né, na matéria, né, tem uma citação do presidente da ANA, né, o Sr. Shinya Katanozaka, né, que disse que ele espera que o governo, né, a partir de agora, balanceie entre as medidas de controle efetivas, né, com as atividades econômicas, né. Ele diz que eles devem fazer isso do ponto de vista científico. Mas então, por que essa decisão foi tomada, né, de abrir essa exceção para os 87 alunos? É que, né, as escolas japonesas, as universidades japonesas e também as empresas, mas mais as universidades, né, porque tem essa questão do tempo e tal, da graduação, eles estão há muito tempo, né, desde antes das Olimpíadas, né, trabalhando para que o governo reabra, né, tentando em reuniões, fazendo alguma pressão para o governo reabra. E aí, em 10 de janeiro, tem uma matéria que saiu na Asia Nikkei, né, um portal sobre geopolítica asiática, e eles falam que, né, algumas universidades, como a UCLA, né, a Johns Hopkins University, a Universidade de Minnesota, já disseram que não irão enviar nenhum aluno, né, para o Japão de intercâmbio na primavera, ou seja, agora, né, em março, abril, que seria o começo do novo ano letivo no Japão, né, que o ano letivo no Japão termina em março, começa em abril, diferente do nosso, né? E por quê? Porque o fechamento prolongado, eles não sabem quando isso vai reabrir, então eles falaram, a gente não vai mandar ninguém, porque não adianta a gente prometer pro cara que ele vai pro Japão, porque ele não vai, quer dizer, a probabilidade dele não é maior, e isso criou-se um alerta, né, e até teve digamos, uma ameaça velada, né, mas algumas universidades começaram a falar, olha, existe um código, né, de intercâmbio internacional, que poderemos, esse código pode ser colocado em pauta, né, e o Japão também pode perder, as universidades japonesas, né, podem perder a credibilidade e principalmente a possibilidade de fazer intercâmbios no futuro próximo. Então, o Japão, essas universidades começaram a fazer uma campanha e fazer uma pressão sobre o governo para poder a reabertura, e o primeiro passo foi os 87 alunos que poderão entrar. Como eu disse, né, o chefe do gabinete, né, do seu Kishida, o Sr. Matsuno, ele disse que além dos 87 alunos, poderão ter outros casos excepcionais que serão avaliados pelo governo individualmente, né. Isso, né, é um grande peso, isso mostra que o Japão quer reabrir, né? O Japão não quer ficar nessa situação de fechamento, né, muito mais prolongado, até porque a economia precisa, e também, além das universidades, a própria economia precisa, né? E tem outro fato que é bastante importante a gente colocar, né, porque a questão da pouca letalidade da Omicron.
Porque segundo o professor Giro Fujita, até tem uma matéria lá no meu Medium, se quiser colocar o link de novo, né? Eu fiz uma matéria, não, na verdade eu traduzi a matéria do Sankei Shimbun, né? Onde esse professor Giro Fujita, ele falou que ele é professor na Universidade de Okinawa, né? A Ryukyu University, e ele está trabalhando nessa questão. Ele é o chefe, né, da Secretaria do Combate à Peste Chinesa, né, lá em Okinawa. E Okinawa foi onde aumentou os casos, né, de Omicron. E ele recebeu vários pacientes e ele disse o seguinte, que há uma diferença muito brusca entre, né, os casos de Omicron e os casos do Delta, por exemplo, né? Os casos do Delta, ele falou que ele tomou um susto, né? Ele falou que chegava muita gente lá com o pulmão todo branco, né? Fazer o raio-x, parece que o pulmão estava branco, né? De tanta infecção que tinha dentro daquele pulmão. Porém, do Omicron, ele falou, não, cara, tá parecendo uma gripe normal. Eu pego assim os casos que a gente teve, né? Apenas 3 casos tiveram pneumonia grave, né? De 300, 3 casos tiveram pneumonia grave. O restante das pessoas não tiveram nada, tiveram só sintomas de uma gripe normal. Então ele crê que a Omicron já está chegando, né? Essa variante Omicron já mostra que a peste chinesa já está chegando no nível de ser uma gripe comum sazonal, né? E que é o natural de todos os vírus, né? O Dr. Guilherme Peck, né, numa aula do GW, do Guerreiro Way, ele mostra, né, ele explica como é que os vírus eles se estabelecem, né, e depois eles vão mutando até virar uma gripe comum, né? O vírus ele precisa, para sobreviver, ele precisa se espalhar mais rápido e ser mais fraco, porque ele não pode matar o seu hospedeiro. Então ele, né, se enfraquece e alastra mais rápido. Então, assim, a questão de ter muitos casos, né, da Omicron não é tão relevante assim neste momento. Porque o que a gente tem que ver são se esses casos são casos graves ou não, só que a maioria esmagadora não está sendo grave, está sendo apenas uma gripe comum, né? E mortes também tem quase nenhuma, né? Não aumentou quase nenhum caso de morte no Japão, né? No Japão você tem uma média de menos de 10 mortes por dia, né? Que é uma média normal, né? A média de gripe normal é essa daí mesmo, né? Então, por isso que o Japão está tomando essas medidas. Com isso, mantenho a minha aposta, né, que realmente no dia 28 de fevereiro será o fim desta loucura e dia 1º de março teremos a reabertura. Eu acho que não teremos, obviamente, a reabertura assim, total, né? Oba, e aí, vambora, né? Carnaval, todo mundo entrar. Não vai ser assim, eu acho que vai ter aquele negócio de chinça e tal, né? Para poder o Japão ir reabrindo aos poucos, mas eu creio que no dia 1º de março teremos pelo menos o fim desta maluquice toda. Porque, como disse, né, o presidente da ANA, o Japão precisa, né, contrabalancear, né, tanto a questão das fronteiras, as medidas que devem ser tomadas, com a questão socioeconômica, né, porque não adianta também deixar o pessoal sem entrar, né, já que o vírus já está se tornando algo comum, né, como se fosse uma gripe. Bom, também tem a questão das empresas, né, da falta de mão de obra, mas isso eu vou falar amanhã, teremos vídeo de amanhã falando especificamente sobre isso, porque é um tópico bem interessante, porque eu quero abordar não só a questão do vírus, mas a questão do futuro do Japão como um todo na parte econômica, tá bom? Bom, gente, muito obrigado. Se você gostou aí desse conteúdo, dê o like, né? Também comenta aí embaixo, né? O que você achou desse vídeo, suas dúvidas, né? E o que você acha da situação. Se você acha que reabre no dia 1º também, coloca aí embaixo, né? Fala comigo, a gente ter uma conversa bacana. E nos siga, né? Se quiser ter uma conversa mesmo de verdade, né? Lá no Instagram, no @online.vistos, lá todo dia tem story, né? Tem caixinha de pergunta, na qual você pode falar, né? Na qual a gente pode conversar de maneira mais detida, né? Até sobre o seu processo de visto também, de visto elegibilidade. Tá bom, gente? Muito obrigado e
matar